Bom dia, meus irmãos, saudamos a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, mais um dia, mais uma manhã em que podemos louvar e engrandecer o nosso Rei, o Senhor que vive e reina para todos sempre. Louvado seja Deus pelo seu grande amor, louvado seja Deus pelo seu cuidado derramado sobre nossas vidas. Louvado seja o Senhor pela sua presença, sustentando todo o nosso viver, sustentando nossa casa, sustentando nossas famílias, nossos lares e sustentando a nossa fé nele mesmo. Meus amados, eu os convido a acompanhar a leitura do livro de Romanos, no capítulo de número 3, a partir do versículo 21. Romanos 3, a partir do versículo 21, nos diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus amados, esse trecho maravilhoso nos revela duas verdades. A primeira verdade a respeito de que somos pecadores, de que todos nós carecemos da graça e do perdão de Deus. E a outra verdade é que a justificação para as nossas vidas está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, louvado seja Deus que nos concede essa graça, nos concedeu Cristo Jesus, o nosso Senhor, como meio, como forma de alcançarmos a nossa salvação, a nossa justificação diante do Pai Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor, agradecendo a Ele por esse dia, agradecendo a Ele por essa maravilhosa graça que nos foi ofertada nesta manhã. Senhor Deus, meu Pai, louvado seja o seu nome, ó Deus, exaltado seja o Senhor, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos, ó Deus, pela sua bondade, te agradecemos pelo seu cuidado, te agradecemos, ó Pai, pelo seu amor, ó Deus, o Senhor que é perfeito em todas as suas obras, ó Deus, o Senhor que é excelso em poder e glória e majestade. Ó Deus, obrigada por cuidar das nossas vidas, obrigada por ser o nosso Deus, obrigada por cuidar dos nossos lares, das nossas famílias, obrigada, Deus, por estar sempre presente conosco. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz por nós. Ó Deus, pedimos que o Senhor receba nosso louvor, pedimos que o Senhor receba nosso culto nessa manhã, nosso momento de adoração a Ti, e que tudo, ó Pai, todo o nosso dia seja para a honra e para a glória do Seu santo e bendito nome. Ó Deus, é em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Com as palmas. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote que transpassou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas debilidades, senão que foi tentado em tudo segundo nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça para encontrar oportuno socorro. Amém. Acheguemo-nos.
céus, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas debilidades, senão um que foi tentado em tudo segundo nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça, para encontrar oportuno socorro. Amém. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançar misericórdia e achar graça, para encontrar oportuno socorro. Para encontrar oportuno socorro. Para encontrar oportuno socorro. Amém. Bom dia, meus amados irmãos e ouvintes, graça e paz. Que seja sobre nós, na manhã desse dia, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, a sua proteção e o seu cuidado para que tenhamos um dia abençoado na sua presença. Eu quero, para a nossa reflexão, ler na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versos 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30, que diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma manhã de vida que o Senhor nos acrescenta. E obrigado por essa porção da Tua Palavra que acabamos de ler e ouvir. Senhor, queremos aprender da Tua Palavra. Fala conosco, dirige as nossas vidas. Nós oramos esperando no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um ato da livre e soberana vontade de Deus. Não partiu da vontade de nenhum de nós. Deus criou todas as coisas e nenhuma delas foi criada sem propósito. Cada uma tinha e tem um propósito definido. Com o ser humano não foi diferente. Deus criou o ser humano com um propósito definido, com um fim principal, que era e que é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Mas o homem, por causa do pecado, desobedeceu a Deus e assim ele perdeu a direção. Ele se perdeu e tomou um rumo com direção à perdição. O rumo ao inferno e à condenação eterna. Todos se extraviaram.
todos pecaram, todos ficaram separados de Deus. Mas o texto lido diz que, dentre todos os povos, Deus conheceu um povo e resolveu salvá-lo, com o objetivo para o qual ele o criou. Diante disso, eu quero compartilhar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema, o propósito da salvação. Qual é o propósito da salvação? A gente às vezes pergunta a si mesmo, qual é o propósito da salvação? Queridos, em primeiro lugar, é para ser conforme a imagem de seu Filho. Todos aqueles que foram salvos com esse fim, de ter prazer em Deus, glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre, mas também um propósito definido é para ser conforme a imagem de seu Filho. É isso que nós vimos no texto. Olha o que diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este, pois, é o propósito de Deus em salvar pecadores, conduzi-los à imagem de Cristo Jesus. O processo por meio do qual Deus faz isso é denominado de santificação. E ao estado concluído do processo é que chamamos de glorificação. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 2, ele diz: ainda não se manifestou o que havemos de ser. E quando ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amados, quando o apóstolo diz que seremos semelhantes a ele, João não está querendo dizer que nos tornaremos como ele é, com a semelhança da sua natureza divina. Ou seja, João não está dizendo ou querendo dizer que deixaremos de sermos humanos e nos tornaremos deuses. Não, ele não está querendo dizer isso. Todo o texto se refere à pureza moral. Ao afirmar que seremos semelhantes a ele, João tem em mente a sua pureza moral e obediência perfeita a Deus. É isso que ele transmite no texto. E em segundo lugar, ele transmite aqui a certeza da glorificação. Meus queridos, alguém poderia perguntar a essa altura da nossa reflexão sobre a certeza da glorificação. Ela é um acontecimento certo e seguro? E é possível experimentar essa certeza e segurança? Eu afirmo que sim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. A segurança de Paulo aqui, meus amados, estava baseada no fato de que a salvação é uma obra realizada pelo próprio Deus. E a certeza de Paulo tinha como base sólida o fato de que a nossa salvação, embora seja realizada com a nossa participação no que diz respeito à nossa santificação, em última instância depende inteiramente de Deus. Não depende de nenhum de nós, de esforço nenhum, de caráter nenhum nosso, mas exclusivamente de Deus. E visto que Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, conforme escreveu Paulo em Filipenses 2,13, a nossa salvação depende de Deus. Nisto se baseia a segurança do apóstolo Paulo
quanto ao seu bom termo. Então, Paulo, ele está seguro que foi Deus que começou a boa obra e ele chegará a bom termo. Ele não deixará a sua obra incompleta, mas ele concluirá, porque está nele tanto o querer como o realizar. E Paulo diz: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, disse Paulo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, 22. Portanto, meus amados, é possível e inconfundível a segurança da glorificação de todos aqueles que já foram salvos e dos que ainda serão salvos por Jesus Cristo. Portanto, é possível já experimentar a certeza e a segurança dessa glorificação. A santificação é um processo. A salvação é um ato imediato. A santificação é um processo. Ela vai sendo continuada até o dia de Cristo. E no dia de Cristo ele virá e nos levará e nos glorificará conforme está a promessa da sua palavra e para o fim o qual Deus nos chamou e nos salvou. Espero que você entenda essa mensagem e que Deus interiorize em seu coração e que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Senhor, por mais essa parte em que meditamos na Tua Palavra. Aclara ela em nossas mentes, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve
salve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Amém, meus irmãos, louvado seja o Senhor que nos concedeu a salvação, que nos concedeu essa graça maravilhosa. Que o seu Santo Espírito possa nos ajudar a entender que desde já temos privilégios a respeito dessa salvação e também temos responsabilidades, que possamos juntos, como um só corpo, crescer e desenvolver cada vez mais a nossa salvação no nosso Senhor Jesus Cristo, olhando sempre para o alvo que é Cristo Jesus, nosso Senhor, o descanso eterno para as nossas vidas, o repouso eterno, a paz eterna, ao lado daquele que criou e que governa todas as coisas. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, que o Senhor Deus guie os seus passos, conduza os seus caminhos e continue fortalecendo a sua fé, a sua confiança e a sua esperança nele mesmo. Exaltado seja o nosso Deus, exaltado seja o nosso Rei para todos sempre. Amém e amém.